Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 1. O texto que fez parte do nosso estudo, ou que serviu como base do nosso estudo, Atos capítulo 17, versículo 24, que diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Antes de termos aqui a oportunidade de nos aprofundar um pouquinho mais dentro do tema que estudaremos na lição de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e por teu Espírito, que inspirou profetas e apóstolos para trazer essa preciosidade até nós. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que foi revelado a Lucas, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, quando olhamos aqui para o capítulo 17 do livro de Lucas, ou do livro de Atos, escrito por Lucas, temos a oportunidade de poder entender como o apóstolo Paulo, utilizando algumas estratégias muito interessantes, ele conseguiu chegar a essa sociedade que, sem sombra de dúvida, era uma das mais difíceis do seu tempo. Inclusive, dentro do contexto do seu próprio discurso, pela primeira vez, o apóstolo Paulo ele não citou exclusivamente a Bíblia, a palavra de Deus. Ele fez muitas citações dos textos sagrados do Antigo Testamento, mas de maneira mais especial, ele acabou fazendo algumas citações dos filósofos daquela região, da Grécia, os grandes nomes que naquele momento faziam com que as pessoas dali tivessem a oportunidade de parar para poder ouvir, porque eram autoridades na literatura, na religião e ao mesmo tempo na filosofia. Paulo se serviu daquilo que estava em harmonia com a Bíblia, porque sempre nós temos a possibilidade de poder encontrar alguma coisa boa em todos os escritos. Elementos de verdade que estão contidos dentro de outros escritos. Então são estabelecidas pontes. E ele agora vai encontrar, dentro do contexto da filosofia, algumas pontes para poder conseguir fazer com que as pessoas de Atenas tivessem a sua atenção voltada para a verdade da palavra de Deus. O autor da lição, ele começa o estudo adicional com um parágrafo dele mesmo, onde ele diz assim: uma das lições da experiência de Paulo no Areópago é que ele utilizou nessa situação as informações obtidas em seu estudo feito na cidade de Atenas sobre como abordar um grupo não alcançado, o que resultou em um grupo de crentes naquela mesma cidade. Ou seja, Paulo fez o estudo, ele chegou, você se lembra do contexto, ele havia sido expulso de Tessalônica, foi para Bereia, de Bereia também foi expulso, ele vai para Atenas para poder esperar os seus colaboradores chegarem. Nesse tempo de espera, ele estabelece uma estratégia para conseguir chegar ao coração das pessoas que estavam naquela cidade. E para isso, ele faz um estudo daquela mesma sociedade. Ele analisa os elementos da arte, da história e, ao mesmo tempo, da religião deles. E vai tentar estabelecer aqui uma estratégia. Se ele tivesse escolhido uma estratégia equivocada, ele nunca teria conseguido obter sucesso. E Ellen White está de acordo com isso. Aliás, no livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 152 e 153, ela vai, em 2 parágrafos, resumir exatamente isso que a gente está dizendo. No primeiro parágrafo, ela diz assim: as palavras do apóstolo e a descrição de sua atitude e circunstâncias, da forma como a inspiração registrou, deviam aproveitar a todas as gerações futuras, dando testemunho da sua inabalável confiança, sua coragem na solidão e adversidade e a vitória por ele obtida para o cristianismo no coração do paganismo. Ou seja, a senhora está dizendo que dessa história, desse momento, dessa vitória que ele obteve para o cristianismo, todas as gerações podem extrair daqui verdades preciosas. Que verdades? E aí ela vai dizer, olha aqui, as palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele estava em uma posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado os seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade.
Se seu sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de Sócrates. Mas, com tato, afastou a mente deles das suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus, desconhecido para eles. Ou seja, o que ela está dizendo é que se Paulo tivesse usado a estratégia errada, ele poderia ter sido morto. E junto com a sua morte, nenhum bem viria para aquela cidade. Mas ele usou tato, ele usou sabedoria, ele utilizou algumas estratégias para fazer com que as pessoas fossem atraídas por algo que lhes era conhecido, mas que ele poderia acrescentar um pouco mais de luz, até o momento em que ele trouxe uma verdade completamente nova para eles. Ele começa daquilo que eles conhecem para levá-los àquilo que eles desconhecem. E o último parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos é do próprio autor da lição. Ele vai dizer assim: por meio do contato direto com o povo, do estudo da sua cultura e religião e do respeito por sua devoção espiritual, Paulo conseguiu algo notável em Atenas, algo que é um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele evitou irritar os ouvintes. Isso foi uma grande realização inspirada por Deus. De acordo com Ellen White, isso é um tesouro do conhecimento ao qual, como igreja, precisamos prestar atenção e seguir como exemplo. Por isso, eu quero desafiá-lo. Amanhã nós teremos a oportunidade de, na classe da Escola Sabatina, compartilhar com os irmãos estratégias que nós podemos utilizar para poder alcançar povos ou pessoas, grupos que talvez sejam considerados como inacessíveis para nós. Como conseguir compartilhar o evangelho usando estratégias, como a estratégia de Paulo, partindo do conhecido para o desconhecido, como nós podemos, com comunidades difíceis de ser alcançadas pelo evangelho, estabelecer esse tipo de ponte para conseguir trazê-los para Cristo. Só lembrando, aquilo que vimos na lição de ontem, a resposta das pessoas, muitas delas, acabaram sendo: não quero nada que venha da Bíblia, que venha de Deus, ou que venha do conhecimento que vocês têm a trazer. Outras talvez dirão: eu preciso conhecer um pouco mais para tomar uma decisão. E outros, com certeza, dirão: eu aceito, eu quero viver exatamente isso que você está pregando. Mark Finley, ele menciona que em todas as comunidades, pela experiência de anos como evangelista que ele tem, e que passou por quase todo o mundo pregando em comunidades completamente distintas, ele vai mencionar: na minha experiência eu descobri que pelo menos 5% das pessoas de uma comunidade estão interessadas em religião. Ou seja, sempre vai ter alguém, mesmo que seja nas mais difíceis, pelo menos 5% das pessoas estarão interessadas em ouvir o que você tem a dizer. Desde que você diga com sabedoria. Que Deus te abençoe para que você possa viver exatamente esses princípios da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque tua palavra nos mostra a importância de seguirmos uma metodologia e, ao mesmo tempo, uma sabedoria, conhecendo primeiro as pessoas para quem vamos pregar a tua palavra, para podermos utilizar meios que possam atingir o coração deles. Nos dê sabedoria para isso. Coloco também diante do Senhor os pedidos que foram enviados para o nosso canal todos os dias. Uma série de pedidos são enviados para cá, Pai. O Senhor conhece cada um deles. Sabe aquilo que está sendo dito, mas também aquilo que não está. Quais são as necessidades reais dos meus irmãos e irmãs? Alguns que não enviaram, mas também precisam de um milagre, de uma intervenção tua. Responda de acordo com a tua vontade. Nos ajude a recebermos o teu sábado como pessoas abençoadas por ti. Queremos na igreja amanhã agradecer porque tuas bênçãos nos alcançaram. Durante toda essa semana, Pai, oramos pela Dona Vera, lá de Vargem Grande, bem como pelo seu filho. Quero pedir mais uma vez, Senhor, visita aquela família e opera de maneira extraordinária na vida deles. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã teremos a oportunidade de começar um estudo que, na verdade, será a continuação daquele que fizemos durante essa semana, porque será Missão em Favor dos Não Alcançados, a parte 2. Vai valer muito a pena. Eu espero por você. Eu estudo a lição.
E você?